boa noite, ou melhor dizendo, fria noite, né? Que bom tê-los aqui novamente para mais um programa Sem Filtro. E que vamos aquecer muito essa noite de hoje, nesse nosso bate-papo, porque temos aqui outra pessoa muito querida que veio conversar conosco sobre uma nova atividade que está sendo desenvolvida aqui no nosso município, na área da saúde, na área da cognição, muito legal. E também sobre a pessoa querida, essa profissional que já há 20 e poucos anos atuando numa área da saúde, numa conceituada e conhecida empresa aqui do município, mas chega de fazer mistério, a gente vai conversar com a Gislaine Rusch, Gislaine Rusch Espinosa. A Gislaine da Copelme, a Gislaine do Zé Maurício, né? A Gislaine enfermeira e agora a Gislaine neuropsicopedagoga clínica. E é sobre o universo, essa profissão da Gislaine, que é tão importante cada vez mais nas nossas vidas, né? Lidando na área da saúde, que a gente vai conversar aqui hoje. Gislaine, que bom te ter aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite e que tu te sinta à vontade na nossa casa. Bom, boa noite, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo, minha amiga, minha querida, né, minha parceira, e falar sobre a neuropsicopedagogia que eu iniciei agora, há pouco, né? Eu já estou formada já há 2 anos, mas eu tive assim, o prazer de ser convidada para clinicar tem 2 meses, onde eu perdi o medo e vamos lá, vamos encarar esse desafio que é bem importante. E eu estou amando a minha profissão, amando fazer isso, porque para fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Então, é isso que eu quero falar. Que bacana. Antes da gente chegar agora na tua, digamos, mais nova atuação, vamos conversar um pouquinho sobre a Gislaine. É butiaense, Gislaine? Tu és natural de Butiá? Não, eu sou São Jeronimense. Mas é cria nossa aqui da Carbonífera. Perfeito. Há quanto tempo já no nosso município? Eu moro aqui há mais de 35 anos. Eu casei, no meu primeiro casamento, eu morava em São Jerônimo e casei, né? E vim morar em Butiá. E trabalhava em São Jerônimo. Então, viajei 2 anos viajando. Aí, engravidei da minha primeira filha. Eu tenho uma filha de 26 anos. Não dá para acreditar, gente. E parei de trabalhar, né? Fiquei em casa com ela. Uma filha super nova. E, nesse tempo, entrou a enfermagem na minha vida. Quando a Rafaela nasceu... Então, em São Jerônimo ainda não era na área da enfermagem? Lá eu trabalhava num escritório de advocacia. Nossa, eu era bem secretária. Diferente. Eu achava que eu ia ser advogada. Mas aí os planos, né, mudaram. Eu fui ter a minha filha. Durante a gravidez e tudo, eu já tinha interesse pela área da enfermagem. E eu fui estudar. A Rafaela nasceu, eu fui fazer enfermagem. E fiz a enfermagem, já fui trabalhar no Hospital de Butiá. Aí teve um concurso, fiz concurso e ingressei, tirei primeiro lugar. Na época, 2002, 2001, e entrei, fui trabalhar no hospital. E sempre gostei da parte da emergência. E, nesse tempo, aconteceu alguns acidentes nessa empresa que eu trabalhava e eu ia lá fazer treinamentos. Então, a gente iniciou, eu sempre digo, a gente iniciou um namoro lá em 2003 e eu fui trabalhando, ajudando, também fui desenvolvendo essa minha habilidade, né? Fazia as férias da outra menina que estava lá. E no meu último dia, eu tinha feito um concurso para trabalhar na Secretaria de Saúde do município de Butiá. Passei. Quando fiz os exames para admissionais, eu ainda teria 30 dias para iniciar. A Copel me convidou para trabalhar nesses 30 dias com ela. Para organizar, fazer treinamentos, né? Treinar a menina que estava lá, porque eu tinha alguma experiência em emergência, primeiros socorros, e eu fui, aceitei o desafio. No meu último dia, para minha surpresa, estava abandonando, largando o jalequinho, né? Fui convidada para ficar definitivamente. Daí o coração titubeou, porque eu estava abrindo mão de um concurso para ir para uma empresa privada. Aceitei. Disse, não, a vida é sempre feita de desafios, vamos lá. E fui. E lá já se passaram 23 anos. De lá para cá. A gente sempre pensa assim,
que as relações são para pouco tempo. Não, aí eu cresci dentro da minha profissão, né? Amadureci todo o meu conhecimento. Tenho um vasto conhecimento em primeiros socorros, em emergência, brigadista, saúde ocupacional. E aí fui me tornando essa profissional, assim, né? Fiz treinamentos já para a Prefeitura de Butiá, para os servidores, para as escolas, sou convidada para dar palestras, todos nessa área, assim, né? E foi sendo movida pela área da educação, que eu sempre gostei e acredito muito, né? Trabalhar com Não, e na criança. verdade, eu acredito que, se eu estiver errada, tu me corrige, que é uma visão assim particular, né? Que tem muito de educação, né, no trabalho da prevenção, que é o que se busca em termos de saúde, né? A saúde através da prevenção. E o acidente nada mais é do que uma coisa inesperada. Não tem como prever, né, um acidente. Por isso já é o acidente. E o que te levou a essa... Porque, digamos que eu não poderia trabalhar nessa área, porque eu sou muito... Não tenho perfil para isso. O sangue me apavora muito. E me chamou a atenção quando alguém se encanta pela emergência, o que, na verdade, poderia, num primeiro momento, não ser muito cobiçado, né? Digamos assim, porque o cenário não é nada agradável. Como é que tu começou a te dar conta que isso era para ti? Quando eu iniciei o curso, eu tive de pronto, assim, eu sou jurássica, né? Na enfermagem. Então, a escola que me formou levava-nos para dentro do IML. Naquela época podia. Então a gente acompanhava autópsias, acompanhava abrir o cadáver, né? E aí ali eu comecei a entender como funcionava. E eu dizia, nossa, quando eu quero chegar nessa pessoa antes dela estar neste estado, para que eu consiga usar a técnica que eu aprendi para salvar. Então, eu não via assim, Denise, como o fim. Eu via assim, é o começo, quando chegar para mim, que eu consiga reverter esse quadro. Um desafio a ser vencido. E aí, claro, às vezes as pernas tremiam, titubeava, dava arrepio, saía de cena com vontade de chorar, muitas vezes, quando chegava crianças mesmo, atendi muito, né? Trabalhei direto na emergência. E no meu curso, eu fui trabalhar direto lá no HPS. Então, lá foi uma escola. Nossa, assim, lá é toda hora, né? Daí eu fui para o trauma. Lá eu aprendi tudo. Foi a minha escola. Então, eu vim preparada. É isso que eu quero fazer. E, claro, dava medo, sou humana, né? Vi o sangue, era apavorante, mas eu ali era uma pessoa que precisava da minha ajuda. Então, eu sempre vi nisso, assim, algo que eu possa fazer de melhor para acalmar, para aliviar a dor, para fazer a diferença naquela pessoa, mesmo que saia mutilada, perca membros, né? E eu entendia isso assim como e também um dom. Parece que tu nasce assim com isso, né? Eu tenho uma família, eu tenho mais 2 irmãos e eles, nossa, não, nem assim, pensar. Nem pensar. Como? Por que tu faz isso? Como que tu... É um preparo, a gente vai se preparando, o tempo vai nos preparando, a gente vai estudando também. E tu não se torna fria, eu não sou fria, até eu me emociono muito em falar em enfermagem e fazer enfermagem. Criei os meus 2 filhos, né, com essa profissão, que é linda, e eu incentivo, porque lá na empresa teve o Pescar, tem o Senai, e quando eu vejo um veio na pessoa, eu incentivo ela a fazer. Porque há muitos profissionais, né? E as pessoas dizem, nossa, mas você está incentivando a fazer, vai tirar a tua vaga. Não, em nenhum momento. Porque se aquela pessoa ela tem essa possibilidade de fazer, a gente pode ajudar ela a melhorar e tem campo para todo mundo trabalhar. Com certeza. Né? Tu chegaste a pegar... eu queria conversar com alguém da área da saúde que passou pelo processo da pandemia, que foi uma coisa que não adianta, a gente já passou por isso, graças a Deus, mas a gente ainda sente os reflexos disso, né?
E eu não cheguei a conversar com uma pessoa que tenha enfrentado a pandemia no lado profissional, né? Porque além de cuidar-se enquanto ser humano, enquanto vida pessoal, tinha que trabalhar a questão também na empresa. Como é que foi lidar com isso, assim? Denise, foi bem difícil, né? Bem difícil, assim. Eu trabalhei todo o tempo e até mais do que o meu horário permitia. Porque eu fui a primeira técnica em enfermagem de butiá, acho que pouca gente sabe, que fiz o treinamento para poder fazer a testagem. Porque a empresa, enquanto os lugares estavam parando, eu estava trabalhando. E nós não tínhamos os testes como eram, né? Então, a empresa que eu trabalho, ela comprou de São Paulo uma quantidade de testes para que a gente pudesse trabalhar. Todos os trabalhadores tinham que ser testados para verificar se não tinha. Então, eu fazia isso de manhã, de tarde e de noite. Tu chegaste a pegar Covid, né? 9 vezes. 9 vezes eu tive Covid. Meu Deus. E assim, eu tive, a primeira vez que eu tive foi muito forte. E depois, claro, a gente aguardava ansiosamente a vacina, né? E quando depois da vacina, eu posso te dizer, foram formas leves de Covid. Né? E os meus afastamentos foram pequenos. O primeiro afastamento foi de 15 dias, e depois os outros foram de 5 dias, porque daí eu testava, eu já tinha alguma imunidade, eu testava e dava negativo. Mas, assim, realmente foi, assim, desafiador, foi perturbador trabalhar, porque não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, então a gente não sabia. As primeiras vezes que eu dei o resultado de positivo, porque da empresa eu fiz um curso, né, para poder fazer o suave no nariz, na boca, né, os primeiros, ainda fazer o testezinho do sangue. Então, foi bem difícil. Mas depois a gente vai aprendendo, foi aprendendo. E alguém precisava fazer, porque a empresa não podia parar, porque era uma determinação que tinha que ser testado, só trabalhava quem era positivo, um grupo trabalhava, outro se ausentava, e assim a gente foi indo nesse todo aquele tempo, né? Mas eu digo assim, eu aprendi muito sobre virologia, sobre doença, sobre sintomas, e os primeiros testes que eu disse, você está positivo, nossa, era triste, porque a pessoa não sabia se ela ia viver, se ela ia morrer, porque a gente não tinha isso, né? Não quase tinha que uma sentença. Então, e hoje, coisa mais séria. Conversando com os meninos que eu testei, os primeiros casos positivos que nós testamos, a gente ri e diz, nossa, tu me deu um parecer assim, eu pensei, tá, agora eu vou para casa, vou morrer. E realmente, né? Mas foi um desafio, a gente foi aprendendo a trabalhar, e ainda bem que a ciência evoluiu, fez a vacina, e a gente conseguiu se vacinar e se proteger. Não está extinto ainda, eu testo pessoas positivas, eu ainda continuo testando. Hoje mesmo eu fiz 2 testes de Covid lá. E ainda sem contar a questão dos assintomáticos, né? Sim. Também. Lidar com todo esse universo. Porque as pessoas muitas vezes achavam que estavam só resfriadas. Mas foi interessante essa política da empresa, porque o que aconteceu? Muitas pessoas não queriam fazer a testagem, né? Não queriam. E a empresa teve essa preocupação de garantir o ambiente de trabalho. Isso foi importante. Para te ter uma ideia, foi tão assustador que os testes vieram de São Paulo para nós. E eles vieram com batedores. Com medo de ser interceptados e roubados. Parece no coisa meio do caminho. De filme. Parecia. Eu dizia, eu nunca imaginei viver essa situação. Imagina receber testes com batedores. Por medo do carro ser interceptado, de ser roubado, porque era até um câmbio, assim, os testes eram muito caros, né? Teve, bem naquela semana daquele escândalo, que tinha um ônibus fazendo testes, lembro, de forma clandestina, e vacinando pessoas de forma onde nem tinha vacina. Então, foi bem naquele momento. Foi assustador. Mas a gente foi lá, levantou as mangas e foi. Sim, nós tínhamos uma equipe muito boa, né, e a gente foi aprendendo junto, né, os técnicos, os engenheiros, né, de segurança. E foi um momento desafiador, e hoje a gente passou. E eu sempre dizia, a gente vai passar isso. É um momento, a gente vai passar, o mundo todo está passando, né, e que a gente aprenda e saia disso como uma pessoa melhor. Né? Eu estou ouvindo a Gislaine falar, e
E já na minha cabeça estou enxergando a cena, né? Estou vendo a história. E a Gislaine, a gente se conhece fora da TV Atualidade e ela está sempre tranquila. E eu fico imaginando ela narrando com essa tranquilidade. O teu perfil é muito disso, assim, né? Tu consegue manter uma postura tranquila. E isso é fundamental nos momentos de tensão, como esse, por exemplo, do Covid. E agora já avançando um pouquinho mais, quando daqui a pouco se está prestes a receber um diagnóstico de alguma situação não muito conhecida ainda, que venha comprometer um aprendizado, uma cognição, que entra já na parte que tu estás agora te dedicando conjuntamente, né, em outro momento, que é a neuropsicopedagogia. Isso mesmo. Estou tentando não ler na ficha aqui. A grosso modo, para que as pessoas possam entender, qual a diferença da neuropsicopedagogia para pedagogia clínica? Perfeito. É muito boa a tua pergunta. Porque gera muita dúvida, né? O que é um neuropsicopedagogo? O que ele faz? Então, a neuropsicopedagogia, ela é alimentada da psicologia, da pedagogia e da neurociência. Então, é a neurociência que ensina a gente, nós, neuropsicopedagogos, a trabalhar. A psicopedagogia, ela vai no âmbito das doenças mesmo. Caminham juntas, mas há uma diferença que eu vou te dizer assim, ó. O neuropsicopedagogo, ele está apto a fazer intervenções. Quando ele vê um desequilíbrio no cérebro dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, né, até do adulto, porque pensam que é só na infância que acontece, e não. Né? Nós temos vários problemas que não foram diagnosticados na infância e que aparecem na vida adulta. Então, se existe, o neuropsicopedagogo, ele ajuda a pessoa a entender esse desequilíbrio. Por que ela não consegue decorar um texto? Por que ele não consegue avançar nos estudos? E incrível, dentro do meio que eu trabalho, na saúde ocupacional, a gente se depara com adultos que não conseguem também. Às vezes, um adulto ele trabalha muito bem, e na hora dele ganhar uma promoção, ele precisa fazer um teste, ou precisa fazer uma testagem, e ele roda, ele não bloqueia. Ele bloqueia o conhecimento que ele sabe, porque ele está sendo testado. Então, existe... só o fato dessa situação já gera uma... Biologicamente, ele se sente afetado pela situação do desafio. Então, ele não consegue evoluir. E sendo que no trabalho ele consegue. E entra o trabalho do neuropsicopedagogo. A diferença da psicologia, porque ela vai na parte comportamental. Eu também entro na parte de comportamento, mas eu ajudo os desequilíbrios antes da parte psíquica. É na parte cognitiva, na parte cerebral, na plasticidade mesmo do cérebro. Aí que entra o trabalho do neuropsicopedagogo, que precisa também do psicopedagogo, que ajuda quando ele... Olha, consegui, achei o equilíbrio. É assim que a gente vai trabalhar. O psicopedagogo entra e o psicólogo também. É como uma tríade, porque tem um psicólogo aí nessa questão também. Sim, porque a maioria dos meus pacientes vem de um atendimento psicológico, porque faz as terapias, mas aí vai mal na escola. Mas o que está acontecendo? Quando existe uma doença já diagnosticada, vai mais fácil. Mas aí mesmo assim, o que fazer quando meu filho tem dislexia? Como que eu ajudo ele a ler? Como que eu ajudo ele a parar de trocar a letrinha P pelo B? Né? Que show! Então, é nesse momento que o neuropsico entra e ajuda a evolução. Então, a gente vai testando, E também, assim, às vezes a criança, o adulto, o adolescente, ele não entende o que acontece com ele. Eu aprendi, assisti a palestra, a aula e aprendi. E cheguei em casa, não consegue sistematizar. Não consegue. Vocês estão nos ouvindo falar e daqui a pouco vocês podem estar se identificando com algumas situações assim,
Não se assustem. É normal. E é sobre isso que nós vamos continuar falando, só que agora, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores, mas a gente já volta nesse assunto tão interessante e importante para que nós possamos ter melhor qualidade de vida. A gente já volta. Estamos de volta e a gente conversava aqui nos bastidores, enquanto vocês viam os nossos patrocinadores, se a neuropsicopedagogia é um estudo recente ou já vinha há algum tempo, só que eu desconhecia, né? E acredito que alguns de vocês também. Há quanto tempo isso vem se enraizando mais assim na área da ciência? A neuropsicopedagogia, ela começou em 2008, em Santa Catarina, com uma universidade que fez uma pós-graduação nessa área. Assim, em 2000, 2002 já se falava, mas ninguém sabia o que fazer. Os psicólogos apontavam, a psicologia apontava, mas não conseguia trabalhar com essas pessoas diagnosticadas ou que tinham problema de avançar nos estudos, porque normalmente era assim, tá, o que fazer, né? E aí se começou, em 2008, um grupo de professores, pesquisadores, estudantes, né, de Santa Catarina, montaram o curso do pós. Então, a formação é pós, precisa ter graduação, uma licenciatura em pedagogia e fazer o pós neuropsicopedagogia. Somente em 2014 a profissão entrou para o Código Brasileiro de Operações, que é o CBO, né? Então, em 2014, daí fundou-se a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, que é no Paraná, que eles estão bem avançados nesse sentido. Então, começou, que eu faço parte da sociedade, né? Tem um grupo que a sociedade ela nos defende de possíveis ações na justiça, de coisas assim, e dita regras, uma ética profissional. O que a gente pode fazer, o que a gente pode laudar, como que a gente pode trabalhar, são as diretrizes, a ética da profissão. Então, realmente, Denise, é novo, né? É novo, a gente está engatinhando ainda. E já houve comprovadamente questões relacionadas à diminuição de medicação com o uso da neuropsicopedagogia? Perfeito, porque normalmente as crianças, os jovens adultos vão no psiquiatra e aí ele vê o déficit e medicam, né? Quando há medicação apropriada por agitação ou porque está muito prostrado, porque são N fatores, né? Não consegue, a autoestima está baixa, já entra num quadro depressivo, né? Todo um processo. E já, sim, com as crianças, quando começaram a ser estimuladas dentro da neuropsicopedagogia, o cérebro dela começou a entender, a fazer cognições, a fazer ligações que foram diminuindo os medicamentos, que foram melhorando o humor, que foram melhorando o sono, que foram melhorando a comunicação, a sociabilidade, que é tudo isso que a gente trabalha. Então, por isso, como tu falaste bem, é uma tríade. Então, esses profissionais, ao avaliar essas pessoas, começaram a notar que essas pessoas estavam muito melhor, que elas estavam mais ativas, que elas estavam mais dinâmicas. Claro que existem casos muito graves, né? Eu gostaria de estudar a paralisia cerebral, usar a neuropsicopedagogia dentro das pessoas que têm paralisia cerebral, não grave, mas em estado assim que ela consegue se comunicar, né? Pode ver não é totalmente comprometido. Não é totalmente comprometido. Então, eu penso em fazer algum pós nesse sentido para poder o meu caso de estudo ser assim, porque eu creio que eu vou encontrar pesquisas maravilhosas nesse campo e vou poder ajudar muita gente que hoje a pessoa está em casa praticamente como um vegetal, só comendo, respirando e não desenvolvendo mais nada. Eu agora vou fazer uma pergunta que preocupa, até pelo que passei há um tempo, ainda passo, né, que a gente que convive com idosos, a gente vê muita a questão do comprometimento cognitivo, né? A gente se preocupa com isso também enquanto pessoa, porque vamos envelhecendo.
é certo que vamos perdendo, né, capacidade neuronal. E lá no início, quando tu falaste a preocupação da neuropsicopedagogia em auxiliar o processo de cognição, mas sempre me vem aquela ideia assim dos jovens, das crianças jovens, né, para se completar o processo. Há possibilidade também de uma intervenção nessas pessoas que, ao contrário dessa faixa etária que foi falada anteriormente, começam a perder, que é o caso das demências, dos envelhecimentos, em que isso não se torne uma coisa tão difícil. Perfeito, Denise. Porque aí vai ter um campo muito importante, considerando que a nossa capacidade de vida está aumentando, a nossa expectativa de vida está aumentando e que provavelmente vamos ter isso, né? Tu sabe, que eu tenho lido bastante sobre isso. O Alzheimer, né? Eu tenho lido muito sobre isso. E existem já testes, artigos que falam que quanto mais, por exemplo, tem um diagnóstico, né, onde tu tem uma perda, uma demência, ali, um comprometimento, e tu trabalhar áreas do cérebro com coisas positivas que aquela pessoa goste e até com coisas negativas, ela vai estimular áreas que ela jamais, e ela vai conseguir, por exemplo, se vestir, se socializar, estar em lugares, mesmo que ela não conheça mais, ela vai entender que aqui é uma mesa. Vai se sentir segura. Se sentir segura, que é uma cadeira, que é um ambiente, que eu estou acompanhando, que eu estou compartilhando o espaço, e ela não vai se deprimir tanto. Então, eu li essa semana 3 artigos que já falam sobre isso, sobre essa, apesar da perda de alguns padrões, assim, né? E por comprometimento da doença, por medicamento, por trauma, até por cirurgia, mas já existe testagens e já existe habilidades que podem desenvolver e não deixar ficar completamente ao esquecimento, várias coisas que acontecem junto com idosos, né? Então, o principal é, no momento de tu perceber que já há um comprometimento, já procurar um geriatra, um psiquiatra, até um neuropsicopedagogo para fazer intervenções possíveis, né? Achar na pintura, no artesanato, na escuta, né? Numa fala, ver lugares, em passeios, coisas que vão, aquilo que gosta, que dão prazer, para que a pessoa não vá, porque ele isso vai reforça as conexões, né? Exatamente, reforça as conexões e a pessoa não vai perdendo a vontade de viver. Porque o que a gente vê muito é no idoso debilitado é a perda da vontade. É o isolamento. É o isolamento. E é aquilo, mas eu estou morrendo. Morrendo todos estamos. Todos os dias. Né? Não, e sem contar que a gente vive numa sociedade que naturalmente é excludente nesse aspecto, né? Perfeito. Enquanto em outras culturas, em outros países, os idosos são supervalorizados pela sua sabedoria, né? Nós, infelizmente, não temos. A gente tem um lado bem pejorativo com relação a isso. Salvos, são poucos os que conseguem manter-se produtivos e visto como produtivos, né? Inclusive pela própria família. A família muitas vezes não sabe o que fazer e acha que deixar em casa sem ter nenhuma ocupação vai ajudar. Né? Não, está em casa, está protegido. Não está protegido, está excluído, vai debilitando. Né? Claro, não vai levar para uma balada uma pessoa, né, com um certo comprometimento ósseo, muscular, né? Mas tem que tornar essa pessoa ativa, ela tem que ser importante no ambiente que ela está e ela tem que se sentir parte, principalmente, que ela tem que fazer parte, que ela é parte, que ela é o esteio daquela família ali. A gente vê muito a questão do incentivo, do estímulo à atividade física, mas o cérebro, ele precisa ser estimulado, né? Muito, o tempo todo. E Gislaine, não te parece que a tecnologia, a facilidade da tecnologia, o acesso muito rápido à informação, de certa forma, nos torna um pouco preguiçosos, né, nesse jogo da busca
pelo conhecimento. Sim. Eu atendi um paciente de 16 anos e eu sugeri alguns livros para ele. E ele disse, e existe? O livro que nós estávamos falando num assunto, né? Que ele gosta muito de futebol, e eu disse, sim, vou te sugerir. Mas e existe? Não é só na internet? Então, aquilo me assustou, né? Porque eles já não procuram mais os livros, né? Pela facilidade de ter uma tela. Claro, é muito mais fácil, muito mais ágil, talvez até mais barato. Mas realmente nós estamos ficando preguiçosos. Um cálculo a gente não consegue fazer mais de cabeça. A gente pede o auxílio da calculadora. E estamos realmente regredindo. Também há estudos sobre isso, porque o cérebro ele desenvolve até os 25 anos. Ele fica em fase de crescimento até os 25 anos. E é um número muito sugestivo, que a partir dos 57, 78 e 86, nós temos perdas. Nessas faixas etárias. É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Então, a gente sabendo dessa informação, a gente tem que estimular, não deixar. E as telas são maravilhosas, mas elas nos limitam a muita coisa. Né? O algoritmo ele nos empurra para coisas que a gente nem quer saber, ele está nos informando daquilo ali. E estamos preguiçosos, não raciocinamos mais direito, por conta das telas. Então, há que haver uma mudança sobre isso. E o que me preocupa também com relação a isso que tu disseste, isso também nos afastou muito do outro, né? Nos deixou pouco sensível a observar as pessoas que estão conosco. E quando fala na família, né? A família tem que estar muito atenta a isso, porque a família, a escola, né? Temos que somar as forças. A pessoa que chega até um atendimento clínico, ela vai encaminhada por algum profissional, ou ela pode chegar diretamente num neuropsicopedagogo, pelo que ela acha que está sentindo, assim. Ela pode chegar, tem acesso. Acontece assim, porque essas pessoas estão em ambientes. Na escola, os professores já percebem. Os pais já percebem. Então, muitos me chegam com relatórios, né, com relatórios diagnósticos, para mim já ter uma base. É importante, eu recebo, mas eu faço a minha testagem para ver se... Porque há momentos e momentos na vida. Às vezes, tu é diagnosticado o ano passado, mas este ano a tua condição já modificou. Então, eu vou te testar novamente para ver dentro dos teóricos, a gente vai ter uma conversa, uma anamnese. A minha consulta ela dura 50 minutos. E nesses 50 minutos a gente conversa com muitas coisas. E eu vou fazendo apontamentos. Já vou testando, passo para a família. Né? E esses me chegam assim, pela escola, pelos pais. Atualmente eu tenho a sorte de atender numa clínica particular. Né? Então, essas pessoas elas chegam de forma particular, ou elas têm um convênio, e elas me chegam assim. Eu atendo Butiá, São Jerônimo e Charqueadas. Aonde tu estás atendendo? Vamos divulgar para o pessoal. Eu atendo na Clínica Vital, em Charqueadas e São Jerônimo. Em Butiá já tem uma profissional, né? Na ausência dela, talvez eu seja chamada. E em Butiá, eu atendo no Sindicato dos Mineiros e atendo na Associação de Aposentados, ali que é do lado. Então, a marcação é direto comigo, a gente ajusta o que é melhor para a pessoa, porque em horário integral eu estou na Copelme, né? Então, depois do meu horário eu faço esse atendimento. E na Clínica Vital, aos sábados, eu faço esse atendimento. Ai, que bacana, aos sábados. Importante o pessoal saber isso, né? Porque normalmente nos finais de semana complica. E tem essa facilidade, então. Que bacana. Tu já conseguiste ver na prática a confirmação do que na cátedra tu estavas analisando sobre a neuropsicologia? Se comprova e se amplia isso? Sim. A neuro entrou na minha vida assim, por como que eu fui parar, né? Fiz uma graduação em filosofia. Depois da graduação, eu me interessei muito por a parte cerebral, né? Piaget, Paulo Freire,
né? Me tocou muito a maneira de como eles ensinavam, como eles construíam o conhecimento. Eu fiz um curso de AEE, né? Atendimento especializado para crianças com autismo, com TEA. Gostei muito. E disse, mas eu quero mais. Eu quero ajudar essas crianças a aprender. Daí eu fiz o pós em neuropsicopedagogia. Foi assim que eu cheguei a desenvolver isso. A gente faz o diagnóstico, os professores fazem, os pais fazem, e a gente faz o quê com essa criança? Daí eu fui trabalhar nisso. E tu me fez a pergunta se eu já consegui na prática. Sempre chega a criança para mim. Autoestima baixa, eu não consigo, eu não sei, eu sou atrasado, eu não copio, eu não enxergo, eu sou o último, eu vou rodar. É assim que ele chega para mim. E aí vem todo o desafio dos pais, a frustração do pai e da mãe, que investiram o ano todo e a criança vai rodar. É assim que chega. Eu digo, tá, vamos começar desde o princípio. Aí eu faço toda a entrevista, conversa e vejo maravilhas ali. Eu digo, nota, o rodar, tu também é professora, não é o mais importante. O mais importante é a gente saber por que a gente está ali e entender como é que a gente chegou até ali e como é que a gente vai avançar aquela fase. É que nem um joguinho, a gente só vai subindo a escadinha. Como que a gente faz para subir a escadinha? Que é o importante. Às vezes estar no topo não é o mais importante. E não se sobe toda a escada de uma vez. Não, a gente não consegue, a gente pode cair, a gente levanta, a gente fica suado, a gente tem fome durante a subida. E aí a criança ela chega para mim assim. E aí a gente vai vendo. E é nesse momento... Que vulnerabilidade, né? Que a gente trabalha com o que é bonito, com o que ela tem. Eu tenho isso, mas eu posso chegar lá. E é nesse momento que a gente desperta. E aí vai. Eu tinha uma criança que tinha um diagnóstico de dislexo. Não conseguia, trocava, falava errado. Eu digo, bom, não é só para mim. Teve que ir para fono, né? Teve que fazer tratamento, teve que tomar remedinho. Quando chegou para mim, já estava equilibrado. E agora vamos resolver isso aí. E aí eu dei um livrinho e ele leu a historinha. E eu estava preparada, sim, para administrar tudo desde o início. Nossa, aquela criança sabia muito. Como que ninguém viu isso? Não tinha dislexia, não tinha TDAH, não tinha. Ele só estava... As emoções estavam fragilizadas. Porque ele ouvia, ele ficava chateado, ele ouvia que ele não ia conseguir. Ele já tinha um pré-diagnóstico. Ele já tinha um pré-conceito. Ele já tinha... é aquele aluno que não consegue, ele não consegue copiar, ele atrasa os outros, ele fica esperando, ele fica me olhando. Eu entendo que os professores não conseguem dar conta disso. E eles não têm esse tipo de abordagem nas suas formações pedagógicas. Não tem. Eu acho importantíssimo isso e fica aqui até uma sugestão para que as redes de ensino comecem a acompanhar isso e achar alternativas de trazer esse tipo de reflexão para que os professores se sintam melhor, tenham um aparato melhor para lidar com essa situação, porque realmente... Porque eles cansam de ouvir não, agora eu não posso te ajudar, porque tem outros alunos ali. E o pior, aquilo que é dito é tido como real. Sim. E trava todo o resto. Tá muito bom, vamos ter que fazer mais um intervalo. Vai tomar a tua aguinha e volta, que a gente vai para o terceiro bloco daqui a pouquinho. E estamos no nosso último bloco, o que é uma pena, porque teríamos aqui assunto para conversarmos muito tempo ainda, não esgotaríamos. E antes de qualquer coisa, Gislaine, a gente quer deixar aqui a TV Atualidade à disposição para podermos ter outros momentos de conversa, para podermos fazer uma avaliação, uma análise, né, da tua atividade aqui no município e também fora dele, estimular outras pessoas que, assim como o teu exemplo,
são afetas a essa área, que se sentem instigados a isso e talvez não saibam ainda como possam fazer uma intervenção mais efetiva, a Gislaine, tenho certeza que terá o maior prazer de contribuir, até porque ela comentava conosco, já não lembro se foi no bloco aqui ou no intervalo, que ela não tem problema nenhum em passar aquilo que ela sabe para o outro, porque não há uma ideia de competição, mas sim uma ideia de crescimento coletivo. E é isso que a gente precisa ter, né? Gislaine, nesse último bloco, eu queria vamos tentar fazer um exercício, assim, uma brincadeira. Tentar transformar tudo isso que tu já vivenciou, que tu já estudou, que tu já leste, da neuropsicologia, vamos tentar trazer para o nosso cotidiano. O que a gente pode fazer como pobres mortais que somos, que não temos esse conhecimento, para tornar a nossa vida melhor e a vida de pessoas que têm esse tipo de problema um pouco mais fácil de ser conduzida. Que coisas práticas que posturas podemos começar a adotar agora que vai ajudar nisso? Perfeito, Dê. Porque a gente se depara assim, qual é o momento que eu esqueci a minha chave em casa? Ou eu ter que voltar 2 vezes ou uma vez em casa para ver se eu fechei o portão, se eu desliguei a chaleira? A que momento que isso é um transtorno? Então, e o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Tô falando isso e eu me enxergando em alguns momentos. Porque isso assim, é tenso quando a gente começa com essas preocupações, né? Lembra daquilo que eu te falei do cérebro até os 25, depois ele começa a diminuir de tamanho. Qual é a diferença, cortando um pouquinho o nosso assunto, me vê, qual é a diferença da gente fazer as coisas no piloto automático, da desatenção e da afobação, não sei se seria esse o termo. Como é que eu posso saber se o que eu estou fazendo é uma coisa mecânica ou já é uma coisa mais séria? Quando eu faço e nem percebi que fiz. Saí de casa, apaguei as luzes, fechei as portas e fechei o portão. E já cheguei no meu trabalho. E esqueci se eu fiz isso ou não. Este momento a gente tem que parar e pensar. Voltar e entender que a gente não tem que sair no piloto automático. É melhor a gente perder 5 minutos e conferir e gravar, mentalizar isso. Isso passa a ser preocupante quando acontece todos os dias e isso já começa a atrasar mais de meia hora do meu dia, é 5 minutos num dia, 10 minutos no outro, e eu vou perdendo este tempo que eu tenho. Isso tem a ver com falta de método? O método é importante para que a gente possa... Rotina. A gente tem que fazer rotinas e fazer programações que a gente consiga, porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e a gente... mas eu dou conta. Não, às vezes a gente não dá conta. É a hora da gente tirar o pé do freio. E o mais importante é a gente entender que a gente é mortal. Que a gente está passando. Claro, existem traumas, né? Tu recentemente perdeu a mãe. Então, é absolutamente normal que tu fique 1, 2, 3 meses assim. Não sabendo se tu esqueceu a chave, se tu deu aquele telefonema que tu deveria ter dado, se tu fechou aquela agenda que deveria. É normal, passou por um trauma que te desgastou, que tirou a tua energia. Né? Então, é absolutamente normal. Mas a daqui a 6 meses, ela vai ter a mesma dor, mas ela vai estar recuperada desse trauma. É uma dor incapacitante. Que ela vai lembrar por horas. Então, quando esses problemas começarem a te tirar a tua rotina, o teu tempo, né, até o teu descanso, que tu tá na tua casa e não sabe se tu fechou a janela do teu trabalho, se tu falou com aquela pessoa, se tu fechou a janela. Aí é hora de tu fazer rotinas, procurar um profissional, né? Às vezes a gente precisa realmente, o psicólogo, ele dá esse, né? O que é mais importante para ti? Ele vai te botar no centro, vai fazer tu te entender
E se ficar algum problema de cognição, tu vai lá e me procura, que a gente faz uns testes e te ajuda. Bom, a gente joga, isso. A gente joga dama, joga xadrez, né? A gente vai fazendo coisas de estímulo. A gente vai trabalhar a nossa memória para relaxar, para um momento de se agitar, do momento de ficar muito atento. Então, eu vou te ajudar nesse sentido. Te conhecer. Bacana. É para isso que a neuropsicopedagogia veio. Ela veio para nos ensinar a traçar as nossas emoções, a fazer o nosso conhecimento ser melhor, a usar o nosso cérebro a nosso favor e não contra nós. Não, e também eu penso que nós somos muito preguiçosos no sentido que a gente quer coisas muito... encurtar caminhos, né? E tem coisas para as quais a gente não pode encurtar o caminho. Então, talvez a gente mude aquela perguntinha que às vezes a gente faz para alguma amiga. Já tomou teu remedinho hoje, por exemplo? A gente possa perguntar assim, já foi conversar com uma neuropsicopedagoga para ver o que está acontecendo contigo? Exatamente. Mudar um pouco esse olhar, né, esse conceito. Porque a gente repete tanto padrão sem se dar conta, né? E às vezes a gente nem precisa tomar o remedinho. Exatamente. Às vezes é a gente parar um pouquinho para fazer um jogo de dominó, fazer uma pintura, sabe? Criar outros olhares, né? E não procurar ali no remédio. O medicamento é importante, eu sou a favor que ele é preciso, né? Mas às vezes não é a hora ainda. Às vezes não é a hora. A hora é o outro, o time é outro. Para a gente buscar alternativa antes da gente se deixar dominar pelo medicamento. A gente até podia fazer uma analogia com um medicamento para emagrecer, digamos assim, né? Que ele pode resolver num determinado momento, mas se tu não tiver a mudança alimentar, a consciência, a mudança de hábitos, no momento que parar de tomar a medicação, aquilo talvez se potencialize ainda mais. Verdade. Mais ou menos nessa lógica, né? Com certeza. Com certeza. Porque daí tu diminui o problema naquele momento, mas tu vai criar um outro problema, uma dependência mais à frente. Hoje, uma curiosidade agora que me veio à mente, o que é mais fácil? O adolescente é mais difícil de trabalhar com a criança? A criança consegue externar? Por exemplo, muda a minha pergunta. Às vezes a criança não consegue externar, mas ela é muito autêntica, então isso vem à tona naturalmente. O jovem, por sua vez, talvez ele até externe mais, mas não necessariamente aquilo que ele externa representa aquilo que ele está vivenciando, né? Perfeito. Mas assim, eu não sei se... Eu acho que é uma habilidade que eu tenho, porque o meu primeiro paciente, eu tremi, ele tinha 17 anos. Eu disse, nossa, eu levei desenho, né, testes a nível... Preparada para uma outra... Não estava a idade. E ele chegou. E a gente foi conversando. E em um determinado momento, eu fiz um teste para ele, e ele é super dotado. Ele não tem nenhum problema, ele tem... Ele tinha... Altas habilidades? Ele tem altas habilidades. E ele não estava preparado para receber aquela, nem a família. Quando eu entreguei o relatório, como assim? Mas ele não consegue isso. Ele não... Claro, ele foi tão ele se diminuía tanto para ele não parecer ter altas habilidades e isso não ser um problema para ele, que ele em algum momento escondeu dentro dele. Isso. E aí, quando eu trouxe isso à tona, foi muito bacana. Ele disse, nossa, ele chorou, assim, né? De realmente... Tem muito de autoestima nisso, autoestima, né? Ele foi perdendo rendimento que ele nem... Nossa, era básico para ele. Então, assim, tu me perguntou o que é mais difícil. Crianças externam, mas são muito sinceras. E eu acho que eu tenho o ponto, assim, de trazer à tona coisas, traumas, assim, coisas de... E assim, como é incrível as testagens, né? Os teóricos, eles... Sim. Nossa! Porque são coisas Nossa. que muitas vezes não podem ser medidas
e nem podem ser colocadas através de palavras. Exatamente. Né? Aí entram os testes. E aí a declaração ali. E daí, com a minha conversa, a gente vai conversando e vai desenvolvendo isso, e aí a gente chega no problema. Às vezes é necessário 1, 2, 3 atendimentos para mim ter um diagnóstico, e ainda assim eu preciso conversar com a psicóloga que atendeu e para ver o que ela percebeu, para a gente conversar a mesma coisa. E se a gente discordar muito, nós duas vamos testar de novo para ajudar, porque o ponto ali é aquela pessoa. É o problema que aquela pessoa me trouxe e que está afetando ela. Isso eu ia te perguntar, durante o acompanhamento, é feito mais adiante uma nova testagem para verificar os avanços? Sempre. Todas em cada consulta a gente faz teste. E aí a gente vai percebendo os avanços, aonde que tem que trabalhar mais, o que tem que melhorar, qual é a comunicação, se a comunicação está certa, se eu estou entrando na linha que eu tenho que entrar. Às vezes a gente entra traumas muito fortes que se sobressaem já, e aí eu preciso da ajuda de terapeutas, né, de TOs, né, da terapia ocupacional, para que aquela pessoa entenda que aquilo é só uma frustração, ou que aquilo ali é um transtorno. Então, é nesse momento que as intervenções acontecem. Tu estás conseguindo agora em Charqueadas, São Jerônimo? Ibutiá. Tu estás conseguindo essa rede, essa interlocução para poder fazer esse fechamento? Aqui em Ibutiá, ainda não. Porque eles me vieram, assim, queixas dos pais, queixa da escola. Eu não dei o retorno ainda, né? Ainda não são pacientes que eu não consegui ainda ter esse contato, mas eu tenho que evoluir para isso. Por enquanto estou tratando a criança, mas eu vou evoluir para a escola. O município dispõe dessa estrutura? Eu desconheço como eu te falei que eu faço um atendimento particular. Uhum. Porque então, seria interessante, né, uma vez que está tendo na cidade. E acontece do paciente já ter ali, agora é final de bimestre, né? Eles estão recebendo os boletins, e aí vem coisas ali escritas terríveis. Que se eu recebo isso, que se um filho meu tem aquilo que está escrito ali, eu vou lá na escola e vou tentar entender. Como que estamos em junho e agora que tu me contou isso? Então, vai ter um momento que eu vou ter que ter esse embate. Eu vou ter que ir na escola, eu vou ter que falar com esse educador. Como profissional e para que melhore em comum senão, nós temos a pessoa. Porque senão não adianta trabalhar de um lado e ter um retrabalho. E vai acontecer, e eu sei que vai, de chegar a mim e eu discordar do que está ali. Como eu te falei, às vezes eles não consigo, não posso, não quero, não estou entendendo, não é da criança. É da professora que não conseguiu achar o caminho. E aí é muito mais fácil eu dar um diagnóstico. Eu tratar como autismo, eu tratar como um déficit de atenção, como um TOD, né? E não é. Não é. É só a minha falta de habilidade de tratar essa criança. Porque o número de autistas mesmo, né, que foi consideravelmente aumentado, né, em todas as escolas, e a gente sempre fica pensando assim, né, que isso é desde lá quando se iniciou a questão da necessidade de inclusão. Será que essa inclusão efetivamente acontece? Que aí não é a inclusão apenas garantir a vaga dessa criança numa turma regular, mas sim assegurar que ele tenha aquele atendimento para o qual ele precisa? Tu sabe de que eu recebo, né, esses laudos assim e questiono bastante. Como eu te falei, eu sempre testo. E aí, neste momento, eu converso com o pai e com a mãe. Né? Vamos conversar sobre esse autismo, vamos conversar sobre essa dificuldade. Porque eu não estou vendo, eu estou vendo uma preguiça de alguém que fez essa intervenção, que está agindo dessa maneira. E aí a criança se frustra, vai se diminuindo mais, e aí sim começa a regressão. Né? Já vi laudos de esquizofrênicos, onde a criança não tinha nada ela só tinha uma tristeza por conta que ela estava naquela situação ali. E aí passei à frente para que outros profissionais, né,
porque eu sou a pontinha do iceberg. E nessa perspectiva, nessa situação em que tu passou adiante, com todo esse teu conhecimento, como é que tu... Vamos para esse caso específico. Como é que tu acha que vai ser a vida a partir de então dessa pessoa? Tem como recuperar? Não. Não tem. Não tem. Porque a cada semana que a gente atende, e aí eu já ouvi assim, eu só consigo fazer esse trabalho quando eu estou aqui. Será que é só eu que acredito? Será que é só eu que estou vendo isso? E eu vejo a habilidade, vejo esforço, vejo dificuldade, não estou dizendo que não tem, mas não naquele nível. Entende? A gente tem que trabalhar isso para desenvolver esse ser humano, para que ele entenda que ele pode. Talvez ele não seja o mais rápido, talvez ele não seja o que vai ler 10 livros por mês, mas se ele conseguir ler uma página do jornal e ele entenda essa página do jornal, eu já vou ficar feliz. E ele compreendeu que era de 3 tipos de texto. Se ele tivesse o transtorno que me foi imposto, ele não saberia, era só palavras escritas. E ele entendeu que era uma poesia triste. Então ele se identificou com o quê? Com a tristeza. Que era só o que ele conhecia. Só o não. Só eu não posso, só eu não consigo, tu não vai conseguir, tu é atrasado. O trabalho com o paciente, no caso, com a pessoa que está ali, ela pressupõe também um trabalho com com a sua família? Sim, sim. A família é importante, é o pilar que vai dar o sustento. E é tão bom a gente ouvir assim, hoje mesmo eu ouvi. Quando a família, que bom que ela aceite isso, né? É, quando a família aceita, é tão bom ouvir, olha, ele está mais calmo. Eu ouvi. Foi errado em dizer que ele está, mas ele nunca teve agitado. Ele só estava disperso. Será que os pais também não estão mais calmos? Eu preciso tratar. E assim, a conversa era no sentido, era só que queria que a criança ajudasse a fazer uma tarefa em casa. Era só ajudar a tarefa, não era nada assim grandioso. Mas será que falaram assim, eu quero que tu ajude? Porque às vezes eles fazem sem perceber que tirar uma mesa é importante. Mas se tu pedir 1 vez, 2 vezes, com jeito, vai ser parte. Entender que se todos moram ali, se tirar aquela mesa é exatamente isso que eu ia dizer. Fazer, mas entender por que está fazendo aquilo ali. Exatamente, né? Não chegar só delegando. Que aquilo ali não é uma punição, não é um castigo, é a lógica do trabalho em equipe. E as pessoas chegam para mim, jovens e adultos, com medo, insegurança, todo mundo tem. Ai, meu Deus, eu digo que eu não gosto. Já estão me sinalizando ali que a gente vai ter que chegar ao término. Que campo vasto, complexo e encantador que é esse. Eu consigo dimensionar o porquê da tua paixão, né? E quando te vejo falar assim, eu fico muito feliz. Como é bom a gente ver um profissional encantado naquilo que faz, falando com conhecimento, com competência e acima de tudo, com humanidade. Giz, eu te agradeço muito mais uma vez. Ficaria muito tempo conversando contigo. Tenho certeza que hoje o nosso debate foi muito qualificado, muitas informações ao mesmo tempo. Teremos que processar isso, mas é importante que a gente saiba que a neuropsicopedagogia existe desde 2014? 2008. 2008. 2009 foi a primeira turma formada. Sim. 2014, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia listou os profissionais. Sim, tu falaste no pioneirismo com Paraná, Santa Catarina. Isso. O Rio Grande do Sul já está... Já está bem desenvolvido. Não temos universidades aqui assim que formem, né, neuro. A gente procura em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, né? Eu mesma, a minha de São Paulo, que eu fiz, né? Foi AD. Mas, enfim, é uma caminhada, né? É uma caminhada. E no momento em que a gente consegue perceber os resultados, isso estimula, né? Isso que é o bacana. A que a gente continue isso. Esse é o trunfo, né? Digamos assim. E que é possível. Aprender todo o tempo, a gente está sempre aprendendo, mas aquelas pessoas que têm essa limitação em aprender, é possível.
talvez não seja possível no mesmo tempo de todas as pessoas. E nem o mesmo caminho. Nem o mesmo Nós temos caminho. tempos e caminhos diferentes. Exatamente. E que se a gente perder um ano, não é problema rodar um ano. Para o outro ano sair mais forte, mais fortalecido, entendendo mais aquela situação e se conhecendo mais. É isso que eu deixo para os meus alunos sempre. Não tem problema, não precisa ser o mais rápido, mas você tem que saber por que tu está fazendo isso. E eles, quando conseguem, daí é uma competição. Aí eles competem com eles mesmos. Sim, é uma superação. Uma superação. Que Eu sempre bacana. digo, é muito, muito lindo isso. Muito obrigada. É um prazerzaço te ter aqui. Que tu siga aí cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sempre. Que precisar Ok. de mim. E para vocês, até o próximo Sem Filtro.